um minutinho nós estaremos iniciando, tá bom? Mais um minutinho, não deu para estarmos entrando aí eu tentei, fiz as conexões aqui, Luiz, que é o homem da conexão, que conhece aí mais que eu de tecnologia. Agora eu estou aqui com a tela aqui, estou vendo todos, né? Deixei aqui, estou usando o computador, que aqui é muito mais rápido, e estou usando aqui o celular. Então, às vezes eu vou olhar para cá, vou olhar para frente, então não é que o professor tá maluco, tá? Seja bem-vinda, irmã Lourdes, abençoada de Jesus, querida irmã, seja bem-vinda. O William, chegando também, seja bem-vindo, querido William, esposo da Tati, que já está aqui, bênção de Deus. Muito bom que vocês estão aqui. Amém, graça e paz, Deus abençoe a todos. Amém, minha irmã, muito bom. Queridos, vamos iniciar, se entrar mais irmãos, nós estaremos aceitando aqui, é só eu ir apertando o botãozinho e os irmãos estarão entrando, eles vão pegando aí no andar da carruagem, tá bom? Nós vamos fazer assim, nós vamos iniciar orando e fazendo a leitura do texto bíblico, como é de costume, tá bom? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos por um instante, vamos elevar os nossos corações e pensamentos ao Senhor, para que o Senhor ele venha ministrar acerca dos nossos corações. Feche seus olhos por um instante. Deus querido, Pai amado, obrigado por mais uma noite de estudo, obrigado pela vida dos alunos que aqui estão, desses queridos irmãos, que, Senhor, em plena labuta do dia, em plena correria da rotina, Senhor, das suas vidas, estão aqui se dispondo, buscando aprender ainda mais de Ti, meu Pai. Senhor, que eles possam crescer no Teu conhecimento e na Tua graça, assim juntamente eu, Pai, para que juntos, não numa posição privilegiada, mas todos a Ti, servindo como servos, Pai, debruçados diante da Tua Escritura, da Tua Palavra, podendo com fidelidade conhecer ainda mais ao Senhor que foi revelado, que se revelou para nós. Senhor, que possamos ser conduzidos, fortalecidos, estruturados e alicerçados no fundamento, Deus, na doutrina, Pai, na ortodoxia, na Tua Palavra, para que com fidelidade possamos diariamente estar combatendo o bom combate. Senhor, eu quero também orar pela vida, Pai, agradecer ao mesmo tempo pela vida da Maria, Senhor, que fez aniversário ontem. Senhor, continua abençoando, dando saúde, dando vigor, que Senhor, essa menina que é uma bênção, ela possa continuar crescendo na Tua graça, Senhor, em estatura, em graça e conhecimento, que ela possa continuar, Senhor, firme na Tua presença. Através da vida da Maria, Senhor, muitas vidas podem, Senhor, ser, Pai, alcançadas. Então, que ela possa, Senhor, todos os dias, Pai, estar buscando a Ti. Obrigado pela saúde, obrigado, Senhor, por suprir as necessidades dela, da Jéssica, do Edmar, dessa família abençoada que o Senhor nos colocou nas nossas vidas para que juntos pudéssemos estar combatendo o bom combate, numa missão. São presentes de Deus para nós. Obrigado, meu Deus querido, em nome de Jesus, amém. Amém. Parabéns, Maria, foi atrasado, né, Maria? Esse aniversário, que gafe, né, que esse professor deu, né? Só por Deus, viu? Ô, Jéssica, tem que combinar aquele Labrasa, né? Lá no Labrasa. Labrasa, queridos, é um lugar aqui que tem uma hamburgueria, tem umas porções. Vamos no Labrasa, Maria. Se bem que é a Maria que escolhe, né, Jéssica? É a Maria que escolhe. Tem que deixar ela escolher agora. É isso aí, ó, a Tati quer ir também. Mas a gente vai ter que levar a Tati também. A Tati é a líder de jovens lá da IFC. A Tati já se fez o convite, Maria. Já leva ela e o William também. Bênção. Queridos, bora estudar então? Nós vamos combinar aí certinho, tá? Vamos estudar, aula de hoje, se você quiser anotar, a doutrina de Deus. A doutrina de Deus. Que é chamada também, nós chamamos a doutrina de Deus, chamamos de teontologia, que é o estudo do ser de Deus. Só que o que o professor vai fazer aqui? Eu vou dar uma pequena introdução, uma introduçãozinha
de prolegômenos. O que é isso? Nome de remédio, nome de alguma coisa assim relacionada à biologia. Sim, tudo vai usar prolegômenos. Prolegômenos se trata de uma introdução, tá? É uma introdução de algo, é um início, é um prelúdio, é uma introdução de você vai começar um estudo, você começa do começo, né? Bem redundante falando, mas nós começamos do começo. E quando nós tratamos de teologia, nós temos também o estudo dos prolegômenos, que é a introdução à teologia sistemática. Mais uma vez, não é merchan, né? Porque eu não estou vendendo, mas é indicação. Está aqui, mais uma vez, a indicação que o professor Bruno está dando a respeito desse livraço. Todos somos teólogos do R6 Pro, que ele também tem aqui, tá, queridos? O R6 Pro, ele vai tratar de prolegômenos. Ele fala a respeito dos prolegômenos, ele vai tratar dessas questões de uma introdução. Na verdade, olha o que está escrito aqui, uma introdução à teologia sistemática. Então, esse livro aqui ele é fundamental para você fazer a aquisição, porque ele vai te ajudar muito a pegar, como o Sproul, ele é sensacional, foi um grande homem de Deus, o Senhor já recolheu ele, um teólogo reformado, um homem abençoado. Ele, assim, com uma facilidade de pegar coisas difíceis e falar de forma simples, né? Sabe aquela pessoa que consegue pegar as coisas complexas e fazer uma aplicação totalmente, assim, não simplista, mas ele consegue facilitar a nossa vida. E é isso que o Sproul faz. Ele também era muito conhecedor da filosofia, ele vem numa perspectiva, assim, aristotélica, tomista da filosofia, aquela perspectiva que nós falamos dos escolásticos, né? Eu, por exemplo, eu sou um reformado, eu sou um calvinista escolástico. Então, a gente busca muito trabalhar as questões da lógica, silogismo, sabe aquela ideia, assim, de colocar as coisas organizadinhas, né? De você tentar estruturar um pensamento e deixar ele organizado? É exatamente isso que os escolásticos faziam. Eles buscavam argumentos até a exaustão, mas eles organizavam as coisas. É muito do tal do Aristóteles. Se você estudar um dia, você que já teve aí contato com filosofia, você vai encontrar isso muito no Aristóteles. Ah, professor, mas o Aristóteles era pagão, era um filósofo pagão, né? O paganismo não é do Janho? Queridos, claro que é. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, que toda verdade é verdade de Deus, independente da boca de quem saia. Então, por exemplo, já vou pegar aqui a tarefa, né? Já vou pegar aqui a ideia da graça comum. O que tem a ver? A graça comum. É por isso que você vai ver pessoas que não glorificam a Deus, pessoas que não amam ao Senhor, pessoas que não são convertidas, tendo atitudes, tendo posicionamentos, fazendo, expressando, exteriorizando coisas que era para os cristãos fazerem, por exemplo. É justamente a graça comum e as definições que vocês aí, que me enviaram a tarefa de vocês, deram, todos estão de parabéns, porque foi isso mesmo. Tem algumas que eu não vi, eu recebi algumas mensagens, aí eu preciso ver, eu não abri algumas mensagens. Se eu não me engano, do irmão Luiz, que chegou, né, a mais recente, de umas 2-3 horas para cá eu não vi, eu não consegui abrir as mensagens. Depois, professor, eu tenho dois WhatsApps, se vocês vissem, que eu acho que a Jéssica Maria já viu como que é o negócio, né? A hora que eu abro o negócio assim, eu tô mais requisitado que o Bolsonaro, né? Bem que o Bolsonaro agora que pisou na bola, do jeito que ele viu, acho que ele não vai ficar tão requisitado, não. Mas, queridos, é a correria mesmo, é que a gente busca fazer, né? Hoje teve atendimento, o professor Bruno fez atendimento, então é aquela correria, né? Eu estou fazendo agora um trabalho de aconselhamento bíblico. Eu vou colocar agendas abertas e vou fazer atendimentos praticamente diários, tá? Assim, é 1 hora de atendimento, como se fosse um trabalho terapêutico mesmo, tá? Mas à luz da palavra de Deus. Então, os irmãos que quiserem, a gente pode fazer, a gente vai agendando, a gente vai organizando. 1 vez por semana tá bom demais, né? Faz aí um atendimento, né? Vocês terem que me aguentar já 1 vez por semana no estudo, ainda mais uma hora aí da semana, é coisa demais. Mas, falem com o professor, tá? Vai ser bênção. Irmã Sandra chegando aqui também. Deus abençoe sua vida, minha querida. Graça e paz. Começamos agora, irmã Sandra. Chegou na hora certa.
na hora certinha. Bom, a graça comum, todos aí que deram... Todos. Amém, querida. Seja bem-vinda, irmã. A graça comum é exatamente essa ideia de uma graça proporcionada por Deus para que as pessoas, né, elas sejam de fato agraciadas. O mundo só não vai de mal a pior porque existe a presença de Deus, a graça de Deus no mundo. Por isso que as coisas não vão de mal a pior. A manifestação de Deus, esse é um dos motivos no qual o inferno ele é tão terrível. Porque no inferno, embora Deus está lá e estará também, porque essa ideia de que, peraí, mas como que Deus pode estar no inferno? Ele está sim, se ele é onipresente, que é um dos atributos que nós vamos ver aqui. O que não é manifesto é a graça de Deus, que proporciona o alívio, que proporciona a paz, que proporciona os benefícios de Deus. Aquilo que é bom, né, que Deus pode proporcionar. Então, essa é uma das piores características do inferno. É justamente não ter a graça de Deus manifesta naquele lugar. Isso daí é uma coisa terrível, fora as outras implicações, né, que nós sabemos. Mas teremos uma aula que nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso, tá, queridos? Não é para você ficar com medo, não. Ai, meu Deus, vamos faltar nessa aula. Por favor, tá igual aqueles irmãos que, eu não leio Apocalipse, professor. Eu tenho medo. Ah, meus irmãos, que é isso? A gente tem que ter medo de fazer a interpretação errada. Mas nós não podemos ter medo de fazer, né, a leitura. Eu sei que Apocalipse é difícil, mas vale muito a pena o estudo. Nós teremos uma aula aqui, aliás, duas que vão entrar com essas implicações. Uma é o estudo do pecado, tá? A doutrina do pecado, a hamartiologia. E a outra vai ser a aula do problema do mal. Essa vai mais para o final, tá? O problema do mal. Como que pode existir esse Deus que nós vamos estudar hoje, que é bom, poderoso, e ao mesmo tempo o mal ele existe? Se Deus criou todas as coisas, o mal foi criado por Deus? Então vai pensando aí, porque vai chegar um dia que nós vamos estudar essa questão. É muito bom. Eu amo esse assunto, queridos. Vocês não têm ideia de como o professor ama. Acontece, portanto, que existe, quando nós estudamos e falamos de Deus, estudamos as coisas a respeito de Deus, nós estudamos porque Deus ele se revela. E é interessante que essa manifestação da graça comum está relacionada às revelações que Deus ele faz de si mesmo. Aí quando você pega um Aristóteles que viveu 500 anos antes de Cristo, que nunca teve um exemplar da Bíblia Sagrada, ele nunca teve. A manifestação que os judeus tiveram de Deus, ele não teve, Platão não teve. Mas aí você tem um homem como Aristóteles que tem uma ideia, que tem... O professor estava dando uma gafe já. Eu esqueci de apertar o botão para gravar aqui. Os irmãos vão me matar na introdução, né? Já apertei aqui já. Bom, vamos pegar do começo. Querido, voltando aqui, introdução. O professor está falando aqui das revelações de Deus, está na introdução ainda, não me matem, tá, queridos? Jesus Cristo. É a idade, gente. A gente vai ficando assim mais velhinho, a gente vai ficando ruim com as coisas, né? Não sei, de como eu era bom na tecnologia, o negócio tá ficando difícil. Meu Deus do céu, é engraçado, né? Bom, vamos lá. Como que pode, portanto, um homem como Aristóteles, que não conheceu ao Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, aquele Deus que se revela para os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, aquele Deus que se revela através dos profetas também, que ele vai se revelar através de Moisés, através de José, através de todos os profetas do Antigo Testamento, o Deus que se revela e inspira, inclusive, esses autores que nós temos no Novo Testamento, como os apóstolos, por exemplo. Como que pode um Aristóteles ter uma concepção de um Deus como ele tem, que é muito semelhante ao Deus da Bíblia, que não foi revelado para ele aos moldes que foi revelado para
esses patriarcas, para os homens e mulheres ali daquele contexto bíblico. Aristóteles chega ao ponto de dizer o seguinte, ele diz assim, se tudo que existe se move, precisa existir algo que move todas as coisas, e ele vai dizer que esse algo que move, ele chama de Deus, ele fala que é Deus, só que ele chama Deus de um primeiro motor que move todas as coisas. E ele chega a dizer assim, esse primeiro motor, ele tem que ser imóvel. Para que ele mova todas as coisas, ele não pode ser movido por nada, porque somente ele pode proporcionar o movimento às coisas que são criadas. Imagine como que pode um homem que não teve as revelações que nós temos, ter uma concepção de um Deus. E não estou dizendo aqui que ele foi alguém que está salvo, que foi salvo, não é isso. Porque como vocês entenderam, a graça comum, ela não salva. Ela proporciona alguns benefícios para as pessoas, seja o cético, seja aquele que tem outras religiões, mas ela não é uma revelação que pode salvar a pessoa. E é justamente isso daqui que nós vamos ver, que é a introdução do estudo a respeito de Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender, não dá para termos um conhecimento de Deus de forma exaustiva. Nós somos criaturas que foram criadas dentro de uma perspectiva de tempo, espaço e matéria. Não tem como a mente humana conceber o eterno na sua totalidade. Não tem como a mente humana conseguir compreender quem é esse Deus de modo assim total, é impossível. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque na eternidade, o conhecimento de Deus, ele é inesgotável. Ele já é, nessa nossa perspectiva. E continuará sendo quando nós estivermos na eternidade. Porque não há fim em Deus. Deus, ele é infinito. Então não tem como se esgotar as coisas que há em Deus. O que é Deus e o conhecimento de Deus. Em teologia, queridos, nós usamos um termo que é da incompreensibilidade de Deus. Parece um trava-língua, mas não é não. Mas dá para treinar, né? Incompreensibilidade de Deus. E a ideia é assim, peraí, mas se é algo que é, né, uma incompreensibilidade, significa então que Deus é incompreensível? Isso é um empreendimento usado pelos teólogos, né, nós que usamos assim, trabalhamos com teologia, e os teólogos sistemáticos, eles falam a respeito disso. À primeira vista você fala, pô, isso aí tá, então é um contraditório, porque se diz que Deus ele se revela, como que é incompreensível? Mas não é. É justamente tratando dessa questão, de que a incompreensibilidade de Deus ela está relacionada a um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, que não podemos compreender esse Deus de forma total. É nesse sentido. Então, já guarde isso daí para você. Eu quero aqui usar rapidamente aqui uma analogia, só para vocês entenderem. Imagine o professor Bruno nunca viu, vamos imaginar que eu nunca vi o oceano, nunca vi uma praia na minha vida. Nem eu e nem minha família. E aí um dia me levam para a praia, uma praia aqui, lá em Camboriú bonito lá, já fui uma vez para lá. Lá em Camboriú. Aí me levam para Camboriú, aí eu pego esse recipiente aqui que eu tenho, essa minha garrafa aqui de água, levo para lá e vou encher essa garrafinha aqui de água, e aí eu estou indo embora, os irmãos falam assim, as pessoas que me levaram falam assim, mas por que você está pegando água, né, e vai levar água do mar aqui, do oceano, para onde você vai levar essa água? Você vai beber essa água salgada? Não faça isso não vou beber não. É para levar para os meus familiares terem uma ideia do que é o oceano, para que os meus familiares eles possam ter uma ideia do que é o mar. Vocês acham que eles vão conseguir compreender, queridos, o que é o mar, se eu levasse ali uma garrafinha, a imensidão do mar, a possibilidade de compreender a totalidade do oceano, apenas com uma garrafinha, com um pouquinho da água do oceano? É a mesma coisa a respeito desse Deus. Nós temos porções proporcionadas por ele. E essas porções, ele proporcionou até onde a nossa mente humana, que é rasa, superficial, limitada, ela pode alcançar. Não mais que isso. Então,
já vou te dar uma dica aqui. Se você pensa em fazer estudo de teologia, para achar que você vai conseguir descobrir coisas que nenhuma outra pessoa descobriu até hoje, lê do engano. Você vai, como a gente diz, né, nós vamos dar com a cara na porta. Teologia não funciona para isso, né? A teologia não é uma ciência fria. A teologia não é um estudo de um cadáver. Teologia a gente faz com a vida. E essa vida é a vida que Deus nos proporciona através das Escrituras, e Ele vai se revelar, como Ele faz a primeira revelação aqui, eu quero ver com você, através do conhecimento de Deus. Como que eu conheço a Deus? Ele se revela de 3 formas, que eu quero ver com você aqui. E essas formas são formas suficientes para que todo ser humano que existiu e vai existir, eles possam, diante de Deus, serem julgados, estarem diante de Deus para serem beneficiados, mas também julgados. A primeira revelação, portanto, onde que ele se revela? Que vai ser uma das nossas aulas, né? Provavelmente a próxima. Ele se revela nas Escrituras Sagradas. E o que as Escrituras Sagradas têm a nos dizer? O que as Escrituras Sagradas, elas falam para nós a respeito desse Deus? Então, deixa sua Bíblia aberta aí, eu vou falar as 3 revelações em Romanos. Vamos lá em Romanos, capítulo 1 mesmo. Aqui nós temos as 3 revelações de Deus em Romanos. A piazada que o Mateus, a Tati e o William, nós falamos a respeito disso, lembra? Lá na aula com jovens, né? Falamos lá aquele dia anterior da perguntas e respostas, foi bem legal. Tranquilo até aqui, queridos? Primeira revelação de Deus. Como assim, professor? Deus, ele se revela. Ele vai se revelar. Antes de fazer essa leitura, deixa eu só fazer a leitura de um salmo que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha só, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Uma passagem aqui em Romanos, no versículo 20, que corrobora com esse pensamento, vai nos dizer assim, Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Primeira revelação que eu quero ver com vocês aqui é a revelação geral. O que é a revelação geral? Ou revelação natural? Podemos chamar de revelação geral ou revelação natural. Você tem 2 revelações incutidas aqui. Essa revelação que fala que todo ser humano ele vai está e já é indesculpável diante de Deus, essa revelação se trata de uma revelação na qual Deus se manifesta através das coisas criadas. O ser humano, quando ele olha para essa realidade física, para esse mundo, é impossível, queridos, a não percebermos que existe um arquiteto, que existe um design, como tem uma linha, né, do criacionismo chamada design inteligente. O mundo ele não veio à existência por acaso. O mundo ele não surgiu do nada. Embora nós entendemos que Deus ele criou todas as coisas, nós vamos estudar isso em Doutrina da Criação, a partir do ex nihilo, que é uma palavra no latim que significa do nada. Se você vê aí no meu WhatsApp, tem aí em latim algo falando a respeito disso, né? Não tem como o nada fazer todas as coisas vir à existência. É impossível. Para vocês terem uma ideia, a biogênese, que é o princípio da biologia, ela vai dizer o quê? Que vida provém de vida. Então a própria ciência, ela já começa a dar aí, né, essa perspectiva para nós. Mas Aristóteles, voltando lá para Aristóteles, foi isso que aconteceu com ele.
através da observação desse mundo físico, das coisas criadas, ele conseguiu conceber a ideia de que existe um Deus transcendente que trouxe à existência todas as coisas, que trouxe à realidade física todas as coisas. Percebe? Aí tem um homem, ele foi um ateu, né? O Bertrand Russell. E ele escreveu um livro chamado Por que não sou um cristão? E aí, olha só a ideia desse cara. Ele chega a dizer assim que ele vai falar que ele é ateu porque ele tem um raciocínio lógico. Então, ele vai concluir que todas as coisas que existem precisam de uma causa. Até aqui tudo bem. Se tudo que existe precisa de uma causa, né, a gente sabe que é verdade. Agora, aliás, ele usa essa frase, né? Tudo que existe precisa de uma causa. Logo, se Deus existe, Deus também precisa de uma causa. Deus precisa ser criado. Mas está aqui, queridos, uma desonestidade. Ou quando alguém pergunta para a gente, eu adoro quando o ateu, o cético, vem fazer essa pergunta para mim exatamente dessa forma. Professor, Bruno, eu não acredito em Deus não, porque tudo que existe tem uma causa, já que Deus existe, logo, Deus ele também tem que ser causado, ele tem que ser criado, né? Mas aí eu vou provar para vocês que está errado os pressupostos, está errada a formulação do pensamento. As premissas estão erradas. Por que estão erradas? Porque é assim, ó, tudo que existe não é a pergunta. É tudo o que veio a existir tem uma causa. Percebe? Deus, ele existe, ele não tem uma causa. Mas tudo que veio a existir, sim, tem uma causa. Deus, ele não tem uma causa porque ele não veio a existir. Ele é eterno, e é o que nós vamos ver aqui já já. Então, é essa pergunta que a gente tem que devolver, ou responder dessa forma, tá? Tudo que existe tem uma causa. Não. Tudo que veio a existir que tem uma causa. Deus, ele não veio a existir. Logo, Deus é eterno, ele é incriado. Ele não tem começo nem fim. Ele é o alfa e o ômega, como fala lá em Apocalipse. Percebe? Conseguiram pegar isso daqui? Ficou difícil ou dá para eu... E aí? A Jéssica tá com a cara de paisagem ali. Alguém mais? Irmãos que estão com a câmera fechada aí? Tranquilo? Deixa eu tentar melhorar aqui. Ou eu vou piorar, mas eu vou tentar melhorar. Vamos pensar aqui comigo. Pensa com o professor. Deus, ele existe desde todo sempre. Deus, ele não tem um princípio. O conceito de eternidade é justamente isso. Deus, ele é incriado. Quando ele diz assim, lá em Êxodo, capítulo 3, quando Moisés diz, mas Senhor, quem que eu vou dizer para o faraó que me enviou? Ele fala assim, eu sou o que sou. Não é isso? Eu sou o que sou não é um nome, não é um título, é uma descrição de quem Deus é. E ele está se descrevendo como aquele que de fato é alguém incriado, é alguém que vive desde todo sempre. Deus, ele não tem começo. Por isso que eu comecei falando que a conhecer a Deus é falar de tentar conhecer o infinito. É impossível conhecer a Deus na sua totalidade. Porque Deus, ele não tem um início, um princípio. Ele não foi criado por nada. Ele sempre existiu desde toda a eternidade. Todas as coisas que vieram a existir, o mundo, os anjos, os seres humanos, os planetas, o universo, todas as coisas que vieram a existir, essa sim tem uma causa, que é o próprio Deus. Deus que causou a existência de todas as coisas. E foi isso que Aristóteles conseguiu perceber. Ele falou, peraí, precisa ter um motor imóvel que move todas as coisas. Percebe? Ele conseguiu conceber isso, imaginem, observando, porque ele entendeu que seria um princípio lógico. Quer ver uma coisa bem interessante aqui. A física descobriu, na segunda lei da termodinâmica,
que existe uma entropia no universo, que a energia do universo ela está deteriorando. Ou seja, para que isso aconteça, o universo ele não pode ser eterno, como alguns dizem. Stephen Hawking, alguns cientistas dizem que o universo ele é eterno. Não. Se a própria lei, a segunda lei da termodinâmica, ela mostra essa perspectiva da entropia, desse desgaste da energia do universo, sabe o que a ciência descobriu? Ela aponta que o próprio universo precisa de um princípio. Ele teve um começo. O Albert Einstein, com a teoria da relatividade, ele teve uma sacada muito interessante. Ele vai dizer que tempo, espaço e matéria, que é o tal do Big Bang, né? Tá? Você lembra a teoria do Big Bang? Que tudo, né, veio através de uma explosão cósmica. A teoria da relatividade vai dizer que o tempo, esse tempo cronológico, esse tempo que nós vivemos dentro dessa perspectiva temporal, ele é relativo à matéria. E você precisa de um start ali, de um início, para que tudo isso venha à existência. Claro que eu vou aprofundar mais isso na doutrina da criação, né? Mas esse princípio é o próprio Deus. Pastor, a Maria mandou uma mensagenzinha aqui. Eu consigo abrir bem agora. Tem um livro que fala sobre teses para falarmos sobre Deus para um ateu. Muito bom, Maria. Depois manda pra gente, manda pro professor esse livro, tá? Muito bom mesmo. Vai ser bênção de Deus. Bom, melhorou, Jéssica, o entendimento? Você estava com uma cara assustada, agora você ficou até mais corada. As bochechas ficou até corada. A mulher estava assustada ali. Mas é assim, sabe? Já guardem uma coisa. Tudo que é novo nos assusta também, tá? Inclusive conceitos, algumas questões que a gente vai mexer aqui nesse curso, que vai dar um sustinho, mas você não vai deixar de ser crente, tá? E se começar a esfriar muito aí, né, o fogo do Espírito Santo, pelo amor de Deus, você fala com o professor no particular, porque a gente vai dar um jeito, fazer uma oração forte, sei lá, uma campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de reavivamento da tua fé, alguma coisa nós vamos fazer. Não sei, dá um jeito aqui, pelo amor de Deus, querido. Porque a teologia, ela não pode esfriar o crente, tá? Ela apaga o falso fogo, mas ela não esfria o crente. Pelo contrário, o crente ele tem que ficar mais cheio ainda do Espírito Santo. Ele tem que gostar mais a Deus ainda. Em nome de Jesus. Vamos lá. A primeira revelação, portanto, é a revelação natural. Deus ele se revela através das coisas criadas. Agostinho de Hipona, ele chega a dizer que as digitais de Deus estão na criação. E é verdade. Olhar para a criação é ver que existe um design inteligente. Não tem como essa ideia de que as coisas surgiram do nada, não faz sentido nenhum. Essa é uma revelação importante porque, diante de Deus, as pessoas vão ser indesculpáveis. Você viu que eu falo aqui no versículo 20 de Romanos capítulo 1. Tais homens são indesculpáveis. Indesculpáveis o quê? Naquele dia serão indesculpáveis, no dia do juízo. Mas aí alguém pode falar assim, mas professor, como é que a gente faz com uma pessoa que ela não teve a possibilidade de enxergar essas coisas? Porque o professor está dizendo aí que essa revelação é para quem enxerga. E uma pessoa que tem deficiência visual? Mas essa pessoa não foi alcançada pelo Evangelho. Como é que faz? Mas Deus ele não deixa ponta solta, queridos. Deus jamais vai fazer isso. No mesmo contexto de Romanos, indo lá para o capítulo 2, dê uma olhadinha comigo, no versículo 14 e 15, ele vai dizer assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou acusando-os e defendendo-os. Dá uma olhadinha no versículo 12 comigo, Romanos capítulo 2, diz assim,
Assim, pois, todos os que pecaram sem a lei, também sem a lei perecerão. E todos com que a lei pecaram mediante lei serão julgados. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A lei é o evangelho, a lei é a palavra de Deus, a lei são as escrituras. Ele está dizendo assim, aqueles que pecam sem a lei, mas ele não tem lei, ele não tem a consciência que a lei vai proporcionar. Mas aqui ele deixa bem claro, aqueles que não têm a lei, a própria consciência se faz lei para si mesmo. Ou seja, lembra da bússola moral? Lembra da última aula da bússola moral? Aquela percepção que o ser humano tem do certo e errado está nessa perspectiva. Pode ser quem for. Por que eu estou colocando essa questão aqui? Vão chegar, se já não aconteceu isso, vão chegar para vocês e vão dizer assim, mas vem cá, irmã Vivi, Luiz, Maria, quem mais está aí? A irmã Sandra, todos vocês estão aqui, William, vão chegar para vocês e falar, peraí, mas se a Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 4, versículo 12, ela diz assim, capítulo 12, versículo 4, inverti. Perdão, é Atos, meu Deus, que doideira. O professor é tanto versículo na mente. Atos capítulo 4, versículo 12. Diz assim, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vem cá, crente. Sua Bíblia está falando que só tem salvação em Cristo Jesus. E como que faz com aquele índio que nasceu lá no século XV e nunca foi evangelizado? Ele nunca foi alcançado por Cristo. Como é que faz? E agora? Aí você tem a resposta, que você acabou de aprender. Ninguém diante de Deus vai ser indesculpável. Ninguém diante de Deus, mesmo esse índiozinho que nunca foi alcançado pelo evangelho, ele não vai... eu não sabia, Deus, sabe por quê? Não vai ter desculpa? Porque ele tinha a revelação geral, que foi dada por Deus, e ele tinha a revelação interna dentro dele, podendo praticar o certo ou o errado. Agora, eu sei que é duro o que o professor vai falar, mas é uma coisa para a gente pensar. Existe a terceira revelação. Volta para Romanos comigo. Capítulo 1 de novo. Versículo 16. É bem conhecido. Não me envergonho do evangelho, só a parte A do versículo. Não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vou repetir. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o dunamis. O dunamis. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Jesus, em Marcos, capítulo 16, lá no versículo 15 e 16, o que ele diz? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Perceba que a primeira sentença equivale, né? Quem crer e for batizado será salvo. Aí ele repete a primeira sentença. Mas quem não crer será condenado. Certo? É o crer em Cristo que salva. As duas primeiras revelações, elas não podem salvar. Assim como a graça comum não salva. As duas primeiras revelações, elas servem, sabe para quê? Para que todo ser humano na face da terra esteja debaixo do juízo de Deus. Seja a revelação geral ou a revelação da consciência, que é essa revelação interna. Aí nós vamos querer, às vezes, se colocar no lugar de Deus. Ai, professor, mas que coisa injusta, Deus está fazendo acepção. A nossa mente não vai compreender quais são os propósitos de Deus. Não tem resposta para isso, professor. Meu Deus do céu, hoje esse curso complicou minha vida. Vou desviar. Não vai. Não vai, que você vai lá em Atos 17 comigo agora. Vai lá em Atos, capítulo 17. Você não vai desviar. Porque agora nós vamos tomar aquela lição assim que Deus ele aplica em nós. Uma das passagens mais lindas, que eu amo demais, eu amo porque eu sou apaixonado por teologia, e também, eu amo a teologia,
e eu tenho paixão pela filosofia. E o apóstolo Paulo, ele está em Atenas, em pleno Areópago, debatendo com duas classes de filósofos, e o apóstolo Paulo conhecia muito de filosofia. Ele está pregando o evangelho, e sabedor da cultura, tanto greco-romana, né, e conhecedor das escrituras, homem como ele era, inteligentíssimo, ele se fazia de tolo para ganhar o tolo, mas ele não se tornava tolo. Então ele está aqui no meio dos filósofos, e tem duas classes que são os epicureus e os estoicos, e o apóstolo Paulo, ele vai fazer o seguinte, ele vai usar contextos, né, depois a gente vê o Romanos 1,19, né, meu irmão? Depois a gente faz a leitura, Luiz, ótimo. Ele vai fazer o quê? Ele vai pregar o evangelho aqui. E o grego, essas classes na Grécia, eles não acreditavam em reencarnação, em encarnação, em ressurreição, quer dizer. Eles não concebiam essa ideia. Como que um Deus vem e depois ressuscita, né, dessa forma? Para eles era uma ideia inconcebível. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer o quê? Ele vai pregar aqui o evangelho. E nessa pregação maravilhosa, no versículo 26, ele vai dizer, aqui tem uma coisa muito interessante. Ele diz assim, no 26, Atos capítulo 17, versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. A NVI, ela é bem interessante, que ela traz aqui eu que não tenho aberto aqui. Se algum de vocês tem NVI aí, está com NVI? É que eu estou sem... A NVI, ela traz aqui uma ideia bem legal. Se algum de vocês tiver com uma NVI, pode ler para o professor? A NVI. Estou tentando abrir aqui, mas eu não consegui. É que a NVI, ela vai elucidar muito bem essa questão para nós. Versículo de número 26, em Atos, capítulo 17. Professor, já estou com ele aberto aqui. Pode ler. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e lugares exatos em que deveriam habitar. Ai, ai, ai. Olha só que coisa fantástica. Ele fala que quem que é um só que ele fez todos os povos? Adão, certo? De um só ele fez todos os povos. Para que povoassem o quê? Toda a terra. Tendo determinado, guarde isso, os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Se o índio nasceu lá no século XV, onde ele nasceu, e se eu e você estamos aqui hoje, é porque Deus queria que nós estivéssemos aqui. Então, não é assim, por que ele não foi alcançado? Não é essa a pergunta que eu tenho que falar. Porque ele foi alcançado de uma forma ou de outra. Isso cabe a Deus. A pergunta que eu tenho que fazer é assim, o que eu faço daqui para frente? Porque eu fui alcançado por ele. Qual que é a minha responsabilidade hoje diante desse Deus? Não é dar destino para a alma de ninguém, mas é saber o que eu vou fazer com a minha alma daqui para frente. Percebe? É isso que a gente tem que ter em consciência. Pregar o evangelho, anunciar o evangelho, esse é o nosso papel. O fim pertence a Deus. Mas é só salvação, a pessoa não levantou a mão, ela não entregou a vida. Quem disse que um apelo que fazem nas igrejas é garantia de salvação para alguém? Quem falou isso? Que ideia mais absurda é essa? Quem falou que só mas é que confessou que é de Cristo, já é de Cristo? Quem que falou isso? Quem que garante? Quem que garante que na vida de uma pessoa não pode acontecer o que aconteceu com o ladrão na cruz, no último minuto? Quem que pode garantir? Pode falar, irmã Vivi. A irmã Vivi levantou a mão aqui.
Não, é porque nós temos eu não sei falar, né, seria a passagem na Bíblia que prevê, né, que o fim dos tempos seria depois que todos conhecessem o Evangelho. Está errado isso? Será que é isso mesmo que a Escritura diz? Porque essa ideia, essa ideia, vamos só pensar numa coisa. E a gente vai estudar isso aí na aula de escatologia, né? Vai dar para pegar um pouquinho disso daí. Eu vou deixar essa, porque isso entra em escatologia também. Mas vamos pensar numa coisa. Uma criança, vamos pensar um feto que está no ventre. Ele é um ser humano? O que vocês acham? Ele é um ser humano. Porque ele é um potencial ser humano, mas ele é um ser humano. Porque se ele nascer, ele vai se tornar um ser humano. Aí a pessoa perturbada ali, oferecendo o culto ao deus Moloque, vai lá e encerra a vida daquele feto no ventre, né, que é o que nós temos aí, os abortos. Esse ser humano que teve a vida interrompida, ele não conheceu o Evangelho como nós conhecemos, por exemplo. Mas se esse ser humano ele nasce e morre, igual a minha sobrinha faleceu com 3 meses. Minha sobrinha faleceu ano passado, com 3 meses, a Estherzinha. Ela também não teve o conhecimento do Evangelho. Então essa ideia, irmã Vivi, que os crentes pregam, porque isso é um jargão, né? Que todos os seres humanos, de forma indiscriminada, eles vão conhecer o Evangelho. De certa forma vai mesmo, porque todo ser humano tem a lei interna gravada nele, e todo ser humano tem a perspectiva da lei, da revelação natural, que é a revelação geral, né? Agora, o anúncio do Evangelho, o sentido da pregação, para que alcance todos os povos, em todos os lugares, difícil não está para o nosso tempo. Com toda a ideia de mídias, de comunicação que nós temos hoje, estoura uma bomba lá do outro lado do mundo, lá no outro continente, né? Lá no continente asiático, nós sabemos em segundos o que aconteceu. Em segundos, a notícia chega aqui. Então, queridos, é que assim, é só para vocês entenderem uma coisa. É óbvio, Deus ele não depende do esforço humano para que ele venha, certo? Porque ele que está conduzindo a obra dele, ele que está conduzindo a igreja para um fim, que na verdade não é um fim, é um começo, porque a própria palavra Apocalipse significa revelação, e revelação de um porvir maravilhoso, né? Para quem vai ser salvo, para quem é salvo, para quem está salvo em Cristo Jesus, né? Agora, vão ter algumas linhas, já vou adiantar para vocês o seguinte, vão ter algumas linhas que por exemplo, nós que somos da linha da doutrina reformada, nós acreditamos, por exemplo, que existem os eleitos de Deus. Deus ele tem os eleitos dele, como fala na Bíblia em diversas passagens, tá? Diversas passagens falam dos eleitos de Deus. E aí nós associamos essas pessoas que recebem a revelação que nós recebemos, que é a revelação de Deus, como eleitos. Mas o professor Bruno, por exemplo, e quero só descansar o seu coração numa questão, eu acredito, e sem medo de errar, que todas as crianças que morrem na primeira infância, e o que é a primeira infância? É aquele período no qual o ser humano ele não pode fazer uma escolha moral do que é o certo ou errado. Então isso eu entendo como primeira infância. Pode ter aí uma alteração, porque tem uns que são mais prodigiosos, né, do que outros. Eu acredito que todas as crianças que morrem, essas que estão no ventre, todas as que morrem na primeira infância, elas são salvas, elas estão com o Senhor. Até o
O Augusto Nicodemos, né, o reverendo Augusto Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos, ele é desse posicionamento também, né? Ele crê dessa forma. Então eu também, eu vou muito nessa linha, né? Eu acredito nisso. Deus, ele salva todas as crianças que morrem na primeira infância. Elas não têm discernimento moral. E também eu incluo pessoas que têm anomalias genéticas, problemas mentais, que também não podem fazer uma escolha moral de forma adequada. Percebe? Eu entendo dessa forma também. Não tenho medo de errar, porque a Bíblia fala que tem que ter uma escolha moral também. Até, né, eu estou vendo os irmãos estão comentando aqui, uma coisa, é muito mais lógico, né? Portanto, queridos, vai ter uma questão aí nós temos amigos, né, temos as pessoas que são de religiões que precisam batizar crianças para que elas sejam salvas. Então, eu, por exemplo, sou de um ministério que nós não batizamos as crianças para ser salvas. Nós somos, não somos pedobatistas, né? Nós não batizamos crianças. E não estou dizendo que as igrejas que batizam crianças, todas elas, é para que sejam salvas. Não. A Igreja Presbiteriana do Brasil, eles batizam crianças com uma perspectiva de aliancista, mas não para que as crianças sejam salvas. Não é isso. Porque a salvação não está no batismo. Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Percebe? Então o batismo não pode salvar. Eu me batizo porque eu fui salvo e não para ser salvo. O ministério que eu faço parte, nós batizamos, que nós somos credobatistas. Então nós batizamos porque aqueles que confessam, né? É aqueles que têm a possibilidade de acreditar, crer, fazer a escolha ali. Então se batizou porque é salvo e não para ser salvo. A Maria, né, que está aqui, essa abençoadinha, vai descer as águas logo, né? Estará descendo as águas aqui em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Teremos a honra de participar do batismo dela. E também eu estou muito feliz, porque minha irmã que está aqui, ela ainda está aqui, não fugiu não. Olha lá, ela já colocou ali, ó. Eu também a minha irmã no dia 30, essa abençoadinha, vai descer as águas também. Então é muito, 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 assim, maravilhoso, né? Em nome de Jesus. Vai estar aí a Brunelinha e a Maria descendo as águas. Então, queridos, vamos lá, que eu falei mais como da cobra, não saí da introdução. As revelações estão tranquilas aqui para vocês? Tá sossegado? Posso pegar 15 minutos da vida de vocês aqui? 15 minutos? Já são, só que a gente começou 8h10, né? A gente ainda começou, passou aí das 8h10. Então eu vou só puxar um pouquinho, prometo que eu não vou até meia-noite, não. Coisa rápida. Vamos lá, olha só. Eu estou usando aqui essa revista Bases da Fé Cristã, tá? Que é do nosso ministério. É muito boa, estou usando ela como piloto, né? Como modelinho. E também estou aqui com uma apostila que eu fiz aqui, abençoada. A apostila de vocês eu encaminharei amanhã, tá? Eu só estou terminando aqui a diagramação, mas eu vou encaminhar todo esse conteúdo amanhã para vocês. Vamos lá. Aqui, tá marcando 39 minutos, tá? Então dá para 39 minutos de aula, tá? Vamos lá. Quanto à revelação de Deus, tá tranquilo, queridos? Vocês continuam crente? Estão com medo? Vocês querem desviar? Pelo amor de Deus, tá? Não desvia, não. Fica na presença de Deus. Fica aí firme e forte. Professor, mas você acredita em eleição? Sim, mas o eleito, ele tem que se esforçar, ele tem que perseverar. É a prova de que ele é eleito de Deus, a prova que eu sou uma ovelha de Cristo, é justamente o efeito da causa que é Deus. Se ele é a causa, eu tenho que produzir como o efeito do próprio Cristo, atuando, agindo, trabalhando na minha vida. Percebe? Então não é... Porque dizem assim, é aquela ideia, uma vez salvo. O professor acredita que sim, mas eu não tenho uma credencial para viver de qualquer jeito. Eu não vivo de qualquer jeito. Percebe? Uma vez salvo, então vive de qualquer jeito. Não. Se viver de qualquer jeito é prova de que não foi salvo. É simples assim. É mais complicado. Você fala, mas se é uma ovelha de Cristo, tem que viver conforme tal. Tem que viver para Jesus. Tem que viver para Cristo. Então é muito sério isso. Bora lá. Portanto, quem é Deus? Quero ver com vocês aqui
Quem é Deus? Esse Deus que se revela de forma especial para nós. Vamos conhecer o Deus nas Escrituras Sagradas. Não pode perder o que nunca teve, exatamente, irmão Luiz. Como vai perder o que nunca teve? Não tem como, né? E, querido, é muito sério isso, tá? A salvação não é igual essa flanela aqui. Ai, perdi. Ai, achei. Ai, perdi. Ai, achei. Pelo amor de Deus. Salvação não é assim. Ai, hoje eu tô salvo, né? Quando eu era de uma linha teológica, eu vivia apavorado. Que eu era de uma linha teológica aí, que é oposta ao calvinismo, eu vivia desesperado. Porque, ai, hoje eu tô salvo. Ai, não tô mais. Ai, eu tô. Ai, não tô. Jesus Cristo, eu não tinha segurança de salvação. Então é muito sério, né? Irmão, eu não... Tem que se converter diariamente. Olha só a Maria falando. Maria, isso, tem que se converter diariamente. A conversão é todos os dias da nossa vida. Ai, eu tô salvo hoje, amanhã não tô, não. Bom, vamos lá, vamos ver um pouco desse Deus maravilhoso, desse Deus grandioso. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, vamos dar uma olhadinha? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. É uma passagem belíssima que vai dizer assim. Deixa eu só abrir aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? Está dizendo aqui que é o único Deus. Eles deveriam dar testemunho, Israel. Deus, ele queria que esse povo, o povo de Israel, entrasse ali na terra prometida com uma disposição moral correta para que eles pudessem ali, né, desfrutar da terra prometida conforme a vontade de Deus. Os israelitas tinham que ser obedientes. Então Moisés, ele vai apresentar as instruções, que são instruções práticas para que isso aconteça, para a entrada deles e para que eles vivam bem em Canaã. E eles deveriam dar testemunho do quê? Do único Deus verdadeiro. Por isso que fala aí, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o quê? Ele é o único Deus verdadeiro. Bom, isso é 6:4, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O que é interessante aqui? Aqui é a Shema. Eles fazem essa confissão, tá? Diariamente os judeus, eles falam, né, do único Deus verdadeiro. Queridos, o nosso Deus, ele é um Deus único. Nós temos um Deus que ele é um só. Existem vários tipos de perspectivas de divinos, de Deus, né? Deuses. Existe o politeísmo, que acredita em vários deuses. Nós somos monoteístas, acreditamos em um só Deus, mas tem uma questão bem interessante aqui. O nosso Deus, que é um só, ele também é um Deus que ele é três. Meu Deus, agora o professor me deixou doidinho. Como que pode ser um e ser três, professor? Que coisa de maluco. É um que se manifesta em três, mas ele é um em essência, em natureza. A terceira revelação, minha irmã, é a revelação especial. Perdão, queridos, eu não falei, né? A terceira revelação é a revelação especial. Mara, aqui vai entrar um pouquinho, Mara, a respeito dessa questão da Trindade, né? Como assim? Nós vamos ter um estudo também, isso aqui vou fortalecer bem vocês, tá? Porque nós vamos ter um estudo do Espírito Santo. E olha, eu vou dar uma boa notícia para vocês. Estou lecionando no seminário, é que hoje não tem alunos do seminário aqui. Não tem. A irmã Sandra está aí, a irmã Lourdes está aí, perdão, elas estão no seminário aqui. Eu estou lecionando nesse momento a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. E nós vamos ter uma aula só do Espírito Santo, para a glória e honra de Deus. Vai ser bom. Queridos, como que pode Deus ele ser um e ao mesmo tempo ser três? É exatamente isso que as Escrituras dizem. E na primeira passagem bíblica, lá em Gênesis, capítulo 1, nós já temos essa ideia. Diz assim, lá no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia.
havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito, perceba que o Espírito aqui está em maiúsculo, de Deus pairava sobre as águas. E o versículo 3 diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Tá, professor, essa passagem está dizendo aí que tem Deus e o Espírito, até entendo que é o Espírito Santo. Mas cadê Jesus? Onde que Jesus está? Só existe uma outra passagem na Bíblia que é semelhante a essa passagem. E ela se encontra no Evangelho de João. São João, né? Como dizem os nossos amigos católicos. Exato, meu irmão. Exato, o verbo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo. Preste atenção nisso aqui. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Já temos duas pessoas aqui, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí lá no versículo 14, no mesmo capítulo 1 de João, diz assim, e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo é Jesus. A irmã Mara colocou ali, a palavra. Sabe o que significa? A palavra que está traduzida aí, na sua Bíblia pode estar traduzido. No princípio era a palavra. No princípio era o verbo. A palavra aí é logos, do grego. O logos de Deus. No princípio era a palavra. No princípio era o verbo. Sabe que palavra é essa? É essa daqui do versículo 3. E disse Deus, haja luz, pelo poder da palavra, o logos, o verbo que se fez carne. Quer ver mais comprovação ainda em Gênesis capítulo 1? Lá no versículo 26 diz assim, também disse Deus, Elohim, aqui está no singular, tá? Também disse Deus, e disse Deus, no versículo 26, no singular, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ué, peraí. Ele está falando, disse Deus, no singular, um, mas ele fala, façamos no plural? Existe uma pluralidade de pessoas. Percebe? E disse Deus, Elohim, esse que é um só, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque existe uma pluralidade de Deus. Deus é um Deus trino. Deus é um Deus que se revela como um Deus que é coeterno, ele é coeterno, coigual e consubstancial. Eu vou ensinar uma coisa para vocês bem legal, vou deixar, eu ensinei ontem para as irmãs que estão aí, não dê spoiler, irmãs. Eu vou ensinar uma coisa bem legal para vocês a respeito disso na doutrina do Espírito Santo. Temos diversas passagens que provam que Deus ele é um, mas ele se manifesta em três. Mas como que ele é um? Ele é um em essência, ele é um da mesma natureza. Percebe? Mas o que é isso, professor? É um mistério, queridos. É um mistério da Trindade. Se Deus ele quisesse, e nós temos diversas passagens, quer ver? Mateus capítulo 3, acompanhe comigo, pra vocês verem aqui. Mateus capítulo 3, é o versículo 16 e 17, lá em Mateus, é no batismo de Jesus. Lá no versículo 15 fala, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. João Batista ficou meio assim, mas eu vou batizar Jesus? Meu Deus do céu. Era para Jesus me batizar, não eu batizar ele. E Jesus e ele fala que era para que tudo, né, a justiça se cumprisse. Batizado Jesus saiu logo da água. Então aqui tem quem primeiro? Jesus aqui. E eis que abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como o quê? Como pomba. O Espírito de Deus é quem aqui? É o próprio Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito de Deus. Vindo sobre quem? Sobre Jesus.
E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Quem que é esse aqui que veio a voz dos céus? Deus Pai. Se você der um passeio pelas Escrituras, você vai perceber que os três têm os mesmos atributos. Os três são oniscientes, são onipotentes, são onipresentes. Percebe? Os três. Nós vamos estudar isso melhor. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui. No capítulo 4, depois que Jesus é batizado, a Bíblia fala lá no primeiro versículo do capítulo 4, que ele vai ser tentado pelo diabo. A seguir, Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. Para o quê? Para ser tentado pelo diabo. Para ser testado, poderíamos traduzir, tá? Porque Jesus, ele não pode fazer nada que é contra a natureza dele. Logo, ele não poderia pecar, porque ele é Deus. Mesmo sendo o homem Deus e o Deus homem, jamais ele pecaria. Porque Deus não pode fazer aquilo que é contrário à natureza dele. Logo, Jesus, ele é homem, 100% homem, sim, mas ele é 100% Deus, então ele jamais pecaria. Como alguns acham, né, que ele poderia pecar, jamais ele ia pecar. Aqui, eu só estou mostrando isso porque esses dias eu fui numa congregação, fui pregar e divulgar o nosso seminário, e aí o irmão pegou e falou assim: e aquela passagem lá de Mateus, capítulo 4, o diabo levou Jesus para ser tentado no deserto. Não, não foi o diabo que fez isso, foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Deus. Tinha todo um propósito aqui. Eu tenho uma pregação nessa daqui. Jéssica, eu vou levar essa pregação. Eu já preguei na quinta igreja. Já preguei essa passagem aqui, falando da tentação. Eita, lá vem o que a Maria falou ali. Calma aí, como que Jesus estava sendo batizado e o Espírito descer como pomba sobre ele? Pastor, bem confunde às vezes. Ele estava sendo batizado nas águas, Maria, mas como ele estava na condição humana dele, quando ele fala que para se cumprir toda a justiça, é se cumprir o quê? Aquilo que todos nós também deveríamos fazer como discípulos de Cristo, como cristãos, nos batizarmos, fazermos aquilo que Jesus deixa para nós como um dos sacramentos, que é a ceia do Senhor e o batismo. Essa passagem aqui, Jesus ele está mostrando o quê? Que antes de sermos levados para o nosso ministério, nós somos capacitados também pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Maria, ele vai atuar de várias formas, inclusive no ministério de Jesus. Atuando na vida de Jesus como homem. Porque Jesus ele se autolimita como Deus para habitar como homem. E o Espírito Santo ele vai fazer o quê? Ele vai estar na própria morte de Cristo, ele vai estar ali, ele vai estar na ressurreição de Cristo. Então, o Espírito Santo, os três são um, né? A pomba aqui, eu só não vou aprofundar muito aqui, porque as duas irmãs estão aqui, vai ser a aula da semana que vem, tá? Irmã Lourdes e irmã Sandra, tá? Nós vamos falar dos símbolos do Espírito Santo, como água, como fogo, o Espírito Santo como aparece como pomba aqui, então nós vamos estudar essa questão. É um símbolo, tá, Maria? É uma ideia também de um símbolo, embora tenha, assim, uma personificação, mas é uma ideia de um símbolo, tá? Porque o próprio Deus, ele se manifesta nas Escrituras. A gente chama isso de uma teofania, que é uma manifestação corpórea de Deus, não somente como homem, mas ele se manifesta, por exemplo, nos elementos da natureza, como ele se manifestou, por exemplo, na sarça ardente para Moisés, como nuvem, tá? Ele se manifesta como vento. A própria palavra espírito é pneuma, que é vento, significa sopro, né? Vento. Então, é uma manifestação do Espírito Santo aqui, tá? Mas é o próprio... Deu para entender um pouquinho? Mais ou menos? Uhum. Deu? Mas fica com dúvida, depois o professor fala aí. Não vou dar colher de chá não, irmã Sandra. Bom, não porque é spoiler. A gente vai ter a aula dos símbolos do Espírito Santo na próxima semana. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Vocês estão bem? Está sossegado? Posso prosseguir? Vamos lá, qualquer coisa levanta a mãozinha aí. Bom, olha só. Deus, ele é também um Deus pessoal. Ele não é uma força, uma energia, como as testemunhas de Jeová falam a respeito do Espírito Santo, né? Não existe, Deus ele é uma força, uma energia.
Isso não é verdade. Uma energia é igual essa luz aqui. Eu estou com um ring light aqui, tá vendo que meu óculos está com reflexo? Só que é uma luz. É uma força impessoal. É uma força que não, assim, ela não existe como uma pessoa. Mas tanto Deus como o Espírito Santo, eles também são pessoas. É pessoa, por quê? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, ó. Isaías capítulo 55, versículo 8. Lá em Isaías 55, 8. Vai nos dizer algo bem interessante. O próprio Deus, por que ele é uma pessoa? Essa pergunta aqui, irmã Sandra e irmã Lourdes não vale, hein? O irmão Luiz falou que ia assistir, que já estudou, é bem interessante, né, Luiz? É bem legal mesmo, né? A irmã Lourdes e a irmã Sandra não vale responder. O que faz de uma pessoa ser uma pessoa, queridos? Vocês vão ter que responder. O que faz de uma pessoa ser uma pessoa? Quais são os atributos que constituem um ser humano? Ou uma pessoa? Uma pessoa. Racionalidade. Personalidade. O que mais? Sem medo de errar, gente. Não fiquem com vergonha, não se acanhem, não. Na verdade, manda pra cá. O sentimento. Ó, sentimento, o que a irmã Vivi falou? Caráter, ética. A ética está relacionada à decisão. Exato. Que mais? Ó, sentimento, que a Jéssica falou. Pode falar, irmã Mara. Eu não entendi a pergunta, porque o meu abençoado neto, está só nós dois aqui, e ele não me deixou entender a pergunta. Eu perguntei o que constitui uma pessoa em ser uma pessoa. Qual que são os atributos que caracterizam uma pessoa como pessoa? Para mim é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Agora eu vou aproveitar aqui o ensejo, né, da resposta da irmã Mara. Um cadáver é uma pessoa? É um cadáver. Só o corpo morto ali é uma pessoa? E aí, gente? A pessoa, ó, vamos pensar numa coisa, ó. A pessoa está ali? O corpo, sim. Exatamente. O corpo está ali, mas a pessoa não está mais ali. Não. Você vai ser morto! Porque, olha, um corpo sem espírito é só uma matéria inerte que vai deteriorar. Se ela já está deteriorando com o espírito, mas deteriorando porque nós estamos na presença do pecado, ainda, nossa natureza ainda é pecaminosa, caída, afetada são os efeitos da queda. Então, o que constitui uma pessoa são alguns atributos que vocês disseram aqui. E é isso que Deus tem. Quer ver? Lá em Isaías capítulo 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, está mostrando o que aqui? Que Deus, ele possui mente. Ele tem uma mente. Ele tem o quê? Raciocínio. Lá no Salmo 135 vai falar que Deus, ele tem vontade, igual o Luiz falou. Ele toma decisões. Lá em Oséias capítulo 11, versículo 8, vamos dar uma olhadinha, Oséias 11, 8, olha que interessante isso aqui. Oséias 11, 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria, como a Admá? Como fazer-te um Zebuim? Meu coração, olha, preste atenção nisso. Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões
a uma se acendem. Aqui Deus, só para contextualizar, como castigo para o povo de Israel, por terem se afastado de Deus, eles não seriam enviados outra vez para o Egito, para irem para o exílio, mas eles seriam enviados para a Síria. E o coração de Deus, ele se comove de pensar em tomar Israel, né, tornar Israel novamente em desolada. Quanto, né, por isso que ele fala que em relação a Admá e Zebuim foram cidades, né, da planície. Percebe aqui que Deus ele tem o quê? Emoções, sentimento. Deus é capaz de sentir. Deus ele se revela para nós através das Escrituras. Lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim, ó, olha que passagem maravilhosa. Abacuque 1:13, passagem conhecidíssima. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Está vendo aqui que Deus, aqui revela que Deus ele é santo. Deus é puro, ele é santo. Só que lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, fala que Deus ele é amor. Lá em João capítulo 3, versículo 16 também fala, né? Porque Deus ele ama o mundo. E ali está falando dos seres humanos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E esse tal maneira é um amor incondicional, um amor inimaginável. É um amor que somente Deus pode proporcionar. Aqui também diz que ele é misericordioso e justo. Ele é bom. Então, queridos, nós temos aqui a prova de que Deus ele é um Deus pessoal. O seu Deus, ele não é uma força impessoal que não sabe o que se passa com você, que não entende quais são as nossas aflições e angústias, os nossos sentimentos. E a prova disso, sabe qual que é? É que ele se fez homem, que ele desceu do céu o coração dele. A prova disso que o Verbo encarnou. A prova disso que ele mesmo tabernaculou. A prova disso que ele andou no meio dos homens. Ele possuiu, sim, as características humanas, mas ele é o próprio Deus. A prova disso é que esse Deus, ele também ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser magoado, ele sabe o que é ser desprezado, ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe exatamente o que todos nós passamos, as nossas dores, as nossas angústias. Talvez hoje as respostas não cheguem, talvez nem na eternidade. Algumas coisas que estão dentro dos desígnios de Deus, dos decretos de Deus, não vão chegar para nós. Mas pode ter certeza de uma coisa. Se nós estamos aqui hoje, como fala lá em Atos capítulo 17, que ele designou desde toda a eternidade, ele colocou cada um de nós nos lugares exatos para que habitássemos, pode ter certeza que é esse Deus que, se ele faz uma promessa para o seu eleito, para a sua ovelhinha de Jesus Cristo, ele é fiel e justo para cumprir até o final aquilo que ele prometeu, para a honra e glória de Jesus. Pode ter certeza disso. Esse Deus, ele é maravilhoso. E esse Deus, ele é o nosso Deus pessoal. Por quê? Com todas essas características, a prova está aqui que ele não é um Deus que está distante de nós, que está longe de nós. A prova é que esse Deus, ele é um Deus que está próximo de nós. Só que o que nós precisamos entender é o seguinte: ele é sim um Deus, que é um Deus que tem todas as características de um Deus pessoal. E aqui eu já vou para o final. Ele também é um Deus infinito. Ele é um Deus que tem atributos que somente ele tem. E um atributo que Deus tem é a onipotência dele. Como assim a onipotência? Ele é poderoso a todo tempo, queridos. Ele tem todo o poder. Ele é o detentor de todo o poder. Aqui nós temos em Jó, capítulo 23, versículo 13. Lá em Jó, capítulo 23. E aqui está marcando 1h05 de estudo, já vou finalizar, tá bom? Rapidinho, deixa eu só... Versículo 13. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode convencer ou dissuadir?
o que ele deseja, isso fará. Esse Deus, que é esse Deus poderoso, o que ele deseja, ele faz. Claro, que não seja contrário à natureza dele. Mas esse Deus aqui, lá em Mateus capítulo 19, versículo 26, diz assim: versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Deus, ele é um Deus poderoso. Deus, ele é um Deus onipotente. Ele é o Criador de todas as coisas, mas ele também é o Deus do Salmo 139, versículo 1 ao 4. Salmo 139, do versículo 1 ao 4. Vamos lá, Salmo 139, versículo 1 ao 4. É que eu estou com a Bíblia aqui no computador, eu vou só... Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já conhece toda. Deus, ele é um Deus onisciente, queridos. Ele sabe de tudo. Ele tem ciência de todas as coisas. O que você vai pensar aí, ele já sabe já. Percebe aqui que, antes da palavra, né? Antes da palavra chegar aqui nos nossos lábios, né? Na nossa língua, ele já sabe. Mas ele também é o Deus de Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo 23. Jeremias 23. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Aí no versículo 24 ele fala: alguém poderia se ocultar em esconderijos, de modo que eu não os veja? Diz o Senhor. Porventura eu não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Deus, ele é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, todos. Só que Deus, ele também é um Deus, lá do Deus do Salmo, do Gênesis 21, Gênesis capítulo 21, versículo de número 33. Gênesis 21, 33. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor. Senhor o quê? Deus eterno. Ele é eterno. Ele existe desde todo sempre. Ele é imune à passagem do tempo. Não existe tempo que pode deter a Deus. Nós estamos presos dentro do tempo, espaço e matéria. Deus, ele não está subjugado às leis da natureza como nós estamos. Deus, ele transcende esse mundo físico, as leis da natureza. E por último, Deus, ele é um Deus, lá do Salmo 102, lá no Salmo 102, é bom mostrar as passagens bíblicas, né? Porque aqui nós temos a prova de quem esse Deus é. A doutrina do Espírito Santo eu vou fazer isso, tá? Para fortalecer ainda mais a questão da Trindade para vocês. Salmo 102, versículo 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus, ele é um Deus imutável. Ele não muda. Ele não tem variações de mudança. Deus, ele não muda. E Deus, ele também tem um atributo, queridos, que eu posso colocar ali na eternidade, que nós na teologia chamamos de aceidade de Deus. Aceidade, do latim, significa de si mesmo. Ele é da própria natureza dele mesmo. Ele não tem nenhum aspecto externo para ter a sua constituição. Ele é de si mesmo.
essa triunidade maravilhosa que vive em plena comunhão e perfeição, é o nosso Deus. Nós temos um Deus que tem esses atributos. Ele é um Deus da seidade. Ele é um Deus que é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é um Deus santo, ele é um Deus imutável. Queridos, se esse Deus, ele tem todas essas características, é mais do que suficiente para que o crente, ele possa descansar e se deleitar na presença desse Deus. Se ele é um Deus imutável, tudo que deriva dele também é, inclusive a palavra dele. E as promessas dele, elas também são irrevogáveis. E esse Deus, quando ele promete, nós temos que cumprir e fazer aquilo que ele nos orienta. No Salmo 119, versículo 11, diz: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra ali no hebraico é o horamá. É o inra, quer dizer. Inra, que significa, sabe o que, queridos? Significa que é guardar a promessa de Deus no nosso coração. A promessa da palavra. A promessa da revelação de Deus. A promessa daquilo que Ele nos proporcionou. E Ele disse, Ele é fiel e justo, e Ele vai cumprir até o final. E que nós possamos permanecer firmes na presença desse Deus maravilhoso, para a honra, para a glória, para o louvor, para a majestade dele. Esse Deus, ele tem o controle soberano de todas as coisas. Todas as coisas. Imagine um transatlântico, imagine um Titanic, um barcão gigante, um barco enorme. É esse mundo. E esse barco, ele tem um curso, ele tem um destino, ele tem um rumo. É a história. Só que esse barco, ele tem um piloto. Ele tem um capitão. E Deus é o capitão desse barco. Ele está controlando a história. E tudo vai acontecer conforme a vontade soberana dele. Nós não compreendemos hoje muitas coisas. Mas aquilo que ele promete para as suas ovelhas, ele vai cumprir. Então pode ter certeza que esse Deus, ele está no controle. Sabe o que falta para nós, muitas vezes? É olhar para esse Deus das Escrituras. É conhecer esse Deus das Escrituras. E aquelas perguntas que são as perguntas que a gente fala que são perguntas luciferianas, né? Porque com pouco que a gente sabe, a gente já quer se colocar no lugar de Deus. O pouco que a gente sabe, a gente já quer fazer alguns questionamentos, né? Não estou dizendo que tem questionamentos que são óbvios, eles são legítimos, né? Mas glórias a Deus que a gente não sabe de todas as coisas, porque senão a coisa ia ficar feia, viu? Graças a Deus por isso. Porque nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus soberano. A Mara levantou a mãozinha, pode falar, Mara. Já vou abrir aqui para vocês as perguntas, tá? Se vocês quiserem perguntar, podem ficar à vontade. A Maria fez uma pergunta aqui. Queria perguntar mais uma coisinha, pastor. Para sair da dúvida, por favor. E ela fechou a câmera, né, Maria? Não precisa ficar com vergonha. Abençoadinho de Jesus. O que significa um ano X antes de Cristo? É antes dele ter vindo à Terra em forma de homem. O ano X que você está dizendo é o quê? O antes de Cristo, é isso? Aquele, o AC e o DC, é isso? Isso. O antes de Cristo e o DC de Cristo. Nós também temos ele pode ser escrito AC ou ele pode ser AD, que representa no latim Anno Domini, que é o ano do Senhor, tá? Todos os livros que trazem essas duas, que é antes de Cristo e depois de Cristo, é exatamente relacionado a isso que você falou. Está relacionado à vinda de Cristo. Então, nós contamos o calendário a partir do ano 1, certo? Ano 1 depois de Cristo. Então, o ano 1 em diante, passamos ali a contar. Pode ver que do ano 1 em diante é crescente. E do ano 1 para trás é decrescente a contagem que nós fazemos. Pode prestar atenção. Então, é exatamente isso. Jesus, sabe o que significa isso, Maria? Que Jesus ele veio, como fala em Gálatas, na plenitude dos tempos. Ele veio exatamente no momento exato que Deus queria que ele viesse,
E ele veio no momento da história no qual era exatamente o momento para que ele viesse. E isso é um marco na história da humanidade. Por que um marco? Porque o cara ele pode ser o mais ateu do mundo, mas ele, para se localizar no calendário mundial, ele precisa olhar para aquilo que está escrito, né? Cronologicamente falando, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Ele pode não acreditar que Jesus é Deus, mas ele não pode negar que, historicamente, Jesus ele existiu. Então, e se ele negar, ele é desonesto. Ele não conhece da história. Então, ele pode acreditar que a Bíblia não é um livro sagrado, mas ele não pode negar que a historicidade bíblica ela é real, porque a arqueologia comprova isso, a ciência comprova isso. Então, isso é maravilhoso. Ou seja, Jesus ele dividiu o calendário da humanidade. Ah, mas o judeu ainda está no calendário judaico. Porque está mesmo, eles estão lá no ano 5.000 e pouco. Mas o mundo, na perspectiva ocidental e na sua grande totalidade, maioria, né, o nosso calendário, ele é o calendário que é o próprio Cristo que marcou, né? Então é fantástico. Glórias a Deus por isso, né? Porque se um simples fundador de religião fazer um marco desse daí, é bem difícil, queridos. Mais uma prova de que ele é o próprio Deus, né? E de que o cristianismo é a religião verdadeira. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, queridos? Alguém quer fazer pergunta? Pode ficar à vontade, gente. Tá tranquilo? Ninguém desviou, gente? Até aqui tá todo mundo crente ainda? Tá mesmo? A Brunella falou aqui, eu falo umas coisas sem nunca ter lido. Eu falo umas coisas sem nunca ter lido. Seria o Espírito Santo? É isso mesmo, mano. É uma iluminação que Deus vai nos dando, para que aí quando a gente olha para as escrituras, fala, meu Deus, eu falei aquilo, eu nem sabia, né? E é assim, e na medida que você vai aprofundando mais o teu conhecimento bíblico, você vai vendo que como Deus ele já havia iluminado a sua mente em algumas circunstâncias, às vezes para dar uma palavra, né? Meu Deus do céu, eu vou falar para vocês uma coisa. Todas as minhas aulas, eu nunca acho que eu estudei o suficiente, todas. E aí começa a sair umas coisas, eu falo, meu Deus, de onde que eu tirei aquilo? Não é, queridos, não é uma persuasão do homem. É o próprio Deus que vai nos direcionando, percebe? Ele vai conduzindo, claro, não estou dizendo que você não pode se preparar, tem que se preparar, temos que nos preparar, mas Deus é maravilhoso, e é esse Deus revelado para nós nas Escrituras, esse Deus maravilhoso. Então, que possamos permanecer firmes na presença desse Deus, fortalecidos, conduzidos, mais intimidades, mais revelação do Espírito Santo, como diz o irmão Luiz aqui. E é isso, intimidade, conhecer a Deus. Ele não é um coleguinha de escola, um coleguinha de trabalho, ele é o próprio Deus. Mas ele é um Deus pessoal, queridos. Olha que privilégio, meu Deus do céu, que privilégio de ser amigo, de ter esse Deus pessoal conosco. Então, uma das coisas que eu até comentei ontem na sala de aula lá para os alunos é o seguinte: alguns pecados que nós cometemos e praticamos, algumas pessoas estão amarradas em alguns pecados, próprio essas questões de pornografia, essas coisas aradas toda aí. E eu, sempre que eu faço um aconselhamento, eu falo para as pessoas assim, que eu recebi um testemunho esses dias maravilhoso também, de um irmão que foi liberto da pornografia, fiquei muito feliz. É uma experiência que eu aplico isso para todos que eu vou aconselhar. E é para todos os aspectos, não é só para a promiscuidade, não. Para todos os aspectos. Quer ver um exemplo? Pessoa que vai fazer alguma coisa, lembre desse Deus. Lembre desse Deus. Na hora, no ato ali, lembre que Deus é santo, que Deus é puro. Lembre disso. Antes de xingar alguém, antes de falar mal de alguém, antes de ofender alguém, antes de, nossa, eu estava ficando aqui antes de começar, eu estava nervoso, eu falei, meu Deus, estava dando tudo errado com o computador, eu falei, nossa, meu Deus, se fosse antigamente, sabe o que o professor teria feito? Se fosse antigamente, eu teria quebrado o computador no chão, eu tenho muito do sanguíneo, né, hoje eu sou mais colérico, né, mas eu tenho muito do sanguíneo, e eu tinha picado o notebook no chão.
Mas o Espírito tem que controlar a gente, queridos. E uma das formas do Espírito controlar é essa: nos lembrarmos, vivermos, conhecermos esse Deus todos os dias. Isso serve para a libertação, isso serve para vícios, isso serve para tudo. Eu estou agradando esse Deus? O que eu estou fazendo é da vontade de Deus? Então, o meu desejo é que vocês se fortaleçam ainda mais em Deus, através desses estudos, desse curso, para a honra, para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam descansar, terem aí uma noite de descanso, de paz. Tem uma atividade que define os tipos que vou mandar para você fazer com a turma de cada. Pode me enviar, Bruno, porque eu vou dar um estudo para os jovens dos temperamentos. Por favor, me envia aí. Eu vou dar uma palestra sábado agora a respeito dos temperamentos, tá? Meus irmãos, tranquilo até aqui? Deu para entender alguma coisinha, gente? Vamos descansar? Eu tô brincando, não vou descansar não, eu vou ler um livro que tá tão bom. Tem um livrão ali que eu tô lendo ali muito legal. E já tô me preparando para a aula do problema do mal, porque eu sei que vai ter umas questões aí bem interessantes. A palestra, Jéssica, vai ser com jovens lá da Presbiteriana Renovada do Jardim Veneza. Vai ser bem legal. Palestra dos temperamentos, né? E na outra semana, palestra de piercing tatuagem com esses abençoados aí da IFC. Mateus, a Tati também vai estar lá, meu Deus, o William, né? É isso aí, gente, ó. Obrigado, eu que agradeço, Lúcia, que Deus abençoe vocês. Olha que benção, ó. Maria, sempre bom ler, continue lendo mesmo, Maria abençoadinha. Eu também estou lendo aquele, reiniciei a leitura. É isso aí, leiam, queridos. Conhecimento, ninguém pode tirar o conhecimento de vocês, pode tirar teu nome, pode tirar o que for. Pode tirar tudo a gente, menos o conhecimento, e o conhecimento de Deus, conhecer a Deus. Deus abençoe aqui a Jéssica, Deus abençoe a Maria, a Lúcia, Luiz, Mara, Mateus, Sandra, a irmã Sandra está aqui, a Tati, a irmã Vivi, o irmão William, que Deus abençoe vocês. Vamos ficar firmes, gente, não desista, tá? Na outra semana, acredito que os outros irmãos estarão, a irmã Michele, estejam orando por ela, a professora Michele pegou Covid, não está boa, não ficou boa, tá? Ontem conversamos um pouquinho, então ela está em recuperação. O casal, né? Eles mandaram a tarefa deles, mas não participaram, eles foram para o compromisso ministerial deles. Enfim, estamos juntos, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem mais aula. Amanhã eu estou mandando o e-book para vocês. E se tudo der certo, eu vou conferir aqui. A aula foi boa, tá? Foi boa. A aula foi gravada, tá? Em nome de Jesus. Se a aula foi boa, só vocês que podem falar, né? Porque eu sei que eu aprendi muito com vocês. Então, ó, um abraço do professor Bruno, um abraço virtual em vocês. Se Deus permitir ainda, eu ainda vou dar um abraço, assim, pessoalmente, muito, e você, a maioria aqui, eu não conheço pessoalmente. Não, hoje eu conheço, os que estão aqui eu conheço, pessoalmente. Tem dia que tem mais virtual, né? Irmã Vivi eu ainda não conheci pessoalmente, a irmã Lúcia ainda não conheço pessoalmente, tem alguns irmãos aqui que eu não conheci pessoalmente ainda, né? Mas se nós não nos conhecermos pessoalmente aqui, na eternidade nós teremos aí um tempão pra gente, né? Pra gente se conhecer em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe, beijo no coração, um bom descanso. Qualquer dúvida me chama lá no particular, o professor tá lá no particular, tá bom? E se preparem que o professor vai mandar uma tarefinha para vocês. Deus abençoe, boa noite, queridos. Uma noite abençoada. Amém. 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 Deus abençoe, meu querido. Beijo no coração de todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. É para você também. Amém.